Em geografia, a gente vai iniciar uma análise do nosso espaço urbano, né? Que começa, a nossa unidade começa logo com essa imagem, tá? Então, por essa imagem já é nítido que se trata do espaço urbano. Veja como as casas, elas estão muito próximas umas às outras, né? Ou a presença aqui de calçamento, né? Aparentemente calçamento, ou mesmo pista, né? As casas coladinhas umas nas outras, né? Então, muito característica aqui do espaço urbano. A presença de ônibus, que é escolar, né? Aparentemente esse nome aqui é escolar. Tá? Aqui é uma pintura, né? Então, aqui tudo é iluminação pública, né? Claro que muitas zonas rurais, em muitos interiores, tá? Em muitas regiões não urbanas, há também iluminação pública, calçamento, né? Alguns distritos mais desenvolvidos. Mas isso não é o que predomina, né? Ainda predomina aquelas imagens típicas de espaços rurais. Então, nos espaços urbanos, a gente tem isso bem definido, é uma grande área que tem esse tipo de comportamento, né? Aí vai ter o centro da cidade, né? Mais movimento de pessoas e por aí vai, né? Essa imagem aqui, ela mostra uma paisagem da cidade, né? Paisagem da cidade. Que elementos aqui a gente vê que predominam são os que eu já citei, né? Construção de escolas, ruas pavimentadas, iluminação pública, os prédios aqui próximos uns dos outros, né? Como é a vida das pessoas que vivem em lugares como esse, né? Então, a vida das pessoas na cidade é a mesma da vida das pessoas no campo? Não, não é, né? E aí a gente vai estudar essa unidade e perceber que essa diferença não é só no campo físico, né? É também físico e geográfico, né? Também no campo de comportamento das pessoas, né? O lugar onde você vive se parece com esse, e aí, você mora na zona urbana ou na zona rural? O lugar onde eu vivo, de fato, se parece com esse, tá? Porque eu moro também na zona urbana, né? E aqui a gente vê algumas paisagens urbanas, lembrando que essas paisagens aqui, por exemplo, essa aqui nem parece com paisagem urbana, mas é uma paisagem urbana, sim. É da cidade de Vargem Bonita, estado de Minas Gerais. Aqui ainda há grande predominância, né, de elementos da natureza, né? Aqui ainda foram mantidos, né? Então, as paisagens mudam de uma cidade para outra em função do histórico de ocupação delas, né, do desenvolvimento delas, né? Por isso que uma cidade tem diferença de uma cidade para outra, né? Aqui já é uma paisagem na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, de 2016. Repare que ela ainda mantém as características da vegetação, tá? Mas isso de forma bem isolada, né? Já bem separado, que uma área que está preservada ainda, né? E uma área, vamos dizer, que tem contribuições históricas do ser humano, né? Aqui é predominantemente uma área histórica, né? Patrimônio histórico, e aqui predominante o espaço natural ainda bem dividido, né? Bem separado, né? E aqui é uma paisagem na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Aqui na capital, olha a visão como já é diferente, né? Olha o tamanho desses prédios, né? A quantidade de pessoas que existe aqui por metro quadrado, né? De área, que tem uma concentração muito grande de pessoas, uma concentração muito grande de veículos em relação às cidades anteriores, né? Quais diferenças você observa entre as paisagens dessas cidades? Aqui você vai citar as diferenças, tá? Você pode olhar essas diferenças pelos prédios, pelo pavimento, pelo, pela quantidade de pavimentos, né? Diferente de uma cidade para outra, né? Que é bem menos concentração de prédios, e essa aqui a maioria é constituída mesmo de casas, né? E não prédios, né? Com vários pavimentos, né? E, basicamente, essas diferenças, tá? Que o livro do professor nos orienta, que essas diferenças nas paisagens são reflexo do processo de produção do espaço, tá? De ocupação do espaço. Inclusive, a gente vê o cenário de uma capital, né? A ocupação do espaço numa capital bem diferente da ocupação de espaço de cidades, que são cidades que a gente chama de cidades do interior. Como assim, professor? O que são cidades do interior? Elas não são interior ou é cidade? As cidades do interior são cidades menos desenvolvidas de um estado. São cidades que não são capitais, tá? Então, no estado,
principais cidades, vamos dizer, a gente chama de região metropolitana. E as demais cidades, as cidades sem tanta representatividade, a gente chama de cidades do interior do estado. Então, por exemplo, a gente tem uma cidade capital, no caso aqui é Goiânia, a gente vai ter, e no caso aqui, por exemplo, se a gente pegar Fortaleza, né, o cenário da cidade capital do nosso estado, Fortaleza, vai se parecer muito mais com esse, né? Então, a gente comenta aqui com vocês que a formação da paisagem é de acordo com o processo de produção do espaço, em diferentes momentos históricos, em diferentes contextos, né? O que é comum em todas elas? É a concentração de construções, tá? Que é típico de zona urbana, tá? Casas, prédios, vias, etc., em todas as paisagens que caracterizam, sim, o espaço urbano. Você considera urbano o espaço, o lugar onde vive? Por quê? Eu considero, sim, tá? Urbano, tá? Porque tem presença de todos os elementos urbanos, né? A construção de casas, prédios, tá? Que caracteriza, sim, o espaço urbano, tá? Deixa eu ver aqui se eu passei a página 64, né? 64, 65, né? Aqui é uma visão, tá? De cima, né? Visão vertical, né? De uma cidade. Aqui dá para ver que é uma cidade, olha a concentração de casas aqui, tá? A imensa concentração de casas aqui nessa região. Aqui tudo é concentração de casas, né? Então aqui, ó, aqui de novo, né? Aqui aparentemente é um rio, né? Que corta essa cidade, até porque tem uma ponte aqui, né? Ligando esses dois espaços, né? E vamos lá. Quais elementos aparecem na imagem? Então, nós temos construções, nós temos uma parte de árvores, né? Nós temos ruas e avenidas, né? Rio, nós temos um rio aqui cortando essa cidade, e nós temos a presença de uma ponte, né? Então, tanto de um lado como de outro, a cara de um lado como o outro desse rio, dá nitidamente de ver que as construções elas estão aqui muito próximas, e esse espaço aqui é um espaço urbano, né? Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou elementos culturais? Predominam elementos criados pela natureza ou elementos transformados pelo homem? Aqui tudo, com exceção do rio e dessa área aqui de mata, né? A gente chama de mata ciliar, né? Na borda dos rios. O restante tudo é criado pelo ser humano, né? Então, aqui há predomínio de elementos culturais. Numa cidade, tá? Há sempre predomínio de elementos culturais, ou seja, modificados pelo homem, tá? Que é uma característica da cidade. Aqui também é uma visão, tá? Aqui é a planta da cidade de Recife, feita com base na imagem da página anterior. Aqui ó, nós temos aí o rio, um lago, deixa eu ver aqui se tem algum lago aqui. Tem aqui um lagozinho aqui, ó. Rua, ponte, ferrovia, árvores, área arborizada. Isso aqui de amarelo, né? Tem árvores. E de rosa aqui, áreas construídas, tá? Repare que a predominância aqui dos elementos aqui, nessa cor rosa, acho que é rosa mesmo essa cor aqui, tá? Que é essa região aqui todinha, né? De área construída. Quais são os elementos representados nessa planta? Tá aqui, ó, todos esses elementos aqui estão representados nessa planta, tá? Rio, lago, ponte, rua, ferrovia, árvores, área arborizada, área construída. Na legenda está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Ah, tá faltando o símbolo aqui do rio, né? Ó. Tem o símbolo do lago, tem o símbolo da ponte, ó. Todos têm um símbolo, né? Ó, todos têm um símbolo. Ó, tá aqui o símbolo do lago, da ponte, da rua, da ferrovia, da árvore, da área arborizada, da área construída. Tá faltando o símbolo aqui do rio, né? Que elemento é esse? O elemento que está sem símbolo na legenda é o rio. Cria um símbolo para esse elemento na legenda, né? Então, como é que a gente criaria um símbolo para as pessoas identificarem aqui que isso aqui é um rio? Lá no lago, vamos pegar aqui o lago, que é onde também tem água, né?
Lá no lago, eles usaram como símbolo para o lago um desenho com uma imagem próxima da imagem do lago, né? Formato aqui idêntico, né? Então, para o rio, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar um azulzinho aqui, bem claro, e vamos fazer uma imagem aqui que seria próxima do rio, né? Ó, rio. Tá, e aí, vamos pintar essa região aqui todinha, tá? Tá, ó. Vocês desenhem aqui uma figurinha próxima dessa aqui, tá? Ó, que é o nosso rio. E pinta aqui de azul, né? Bom, quais elementos representados na planta existem no lugar onde você vive? Esses elementos aqui tem no lugar onde a gente vive? Tem. Tem o quê? Tem um pouco de árvores, né? Tem um pouco de árvore. Vocês vão escrever aqui, ó. Árvore. Árvore. Tem prédios no lugar onde você vive? Tem casas? Tem casas, né? Área construída, né? Casas. Tem ponte no lugar onde a gente vive. Na nossa cidade tem ponte, né? Tem várias pontes em nossa cidade, né? Pontes, o que mais tem aqui? Desses elementos que tem aqui. Pontes. Tem rua, tem rua. Tem ferrovia, tem ferrovia. Enfim, né? Rua, ruas. Enfim, quase todos esses elementos aqui tem na região onde a gente vive, né? Pronto, e a atividade era essa, né? De geografia.